Olá, meus amados, graça e paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém? Peço mais uma vez, se inscrevam no meu canal, ajude o canal a crescer, divulguem e pode deixar sua opinião lá, o que você quer para que eu possa orar por você, amém? Deixa sua opinião, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero falar hoje a passagem que está em 2 Reis, no capítulo 6, versículo 24 em diante. Essa passagem ela fala sobre o cerco, a fome durante o cerco de Samaria, tá bom? Essa passagem reflete a vida de muita gente, inclusive já falou sobre a minha vida muitas vezes, amém? E eu creio que vai falar na vida de muita gente. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 em diante, diz assim, esse estudo é muito importante, muito poderoso. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, "Socorro, majestade!" O rei respondeu, "Se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo ele perguntou, "Qual é o problema?" Ela respondeu, "Esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu." Ela respondeu, então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Continuando, amém? Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render, e se ele nos poupar, viveremos, se nos matar, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram e o quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo,
Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamar as sentinelas das portas da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: Eu lhes explicarei o que o arameu planejaram. Como sabemos que estamos passando fome, deixaram o acampamento e o esconderam no campo, pensando: com certeza eles saíram, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todo israelita que ficarem assim, com toda esta multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando os condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto um oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, a porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de prata de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Amém? Vou parar por aqui, amém? Então, essa passagem, ela está falando na parte literal, que o exército filisteu cercou Samaria. E Samaria aqui representava o reino do norte. Na época, é o reino do norte, que era Israel. Amém? Então, Israel significa eu e você, a minha vida e a sua vida. Todo esse pensamento, tudo que houve dentro da cidade é os nossos pensamentos. Amém? Tudo que houve dentro da cidade é o nosso pensamento, lutando. O cerco começa na vida, o diabo vai cercar a vida de muita gente para poder não entrar comida. Ele vai cercar para não entrar suprimento. Ele vai começar a judiar por longos dias ou meses, amém? E para que a pessoa comece a se enfraquecer, os pensamentos comecem a ter uma briga constante, como aconteceu dentro da cidade. As pessoas matavam, a mulher matou o filho e combinou com a outra que depois mataria o outro filho e ela não aceitou. Isso tudo é nosso pensamento quando vem durante a opressão, da escassez, da necessidade, de tudo que o diabo vai cercar a vida da pessoa para que não entre suprimento e nem alimento, né, para a sobrevivência, amém? Todo suprimento. Então, e chegando mais adiante, vou ser bem breve, por último, o rei colocou culpa que o homem de Deus estava lá e a culpada era ele, né? E o culpado não era ele. Então, esse é o nosso pensamento, culpando a nossa religião, né? E não é a nossa religião, né? O nosso inimigo é outro, amém? Não é eu e você, o inimigo é o outro, amém? Então a dúvida é o braço direito do rei, era aquele homem, e ele duvidou e ele não comeu, ele não participou do banquete. Então você não pode duvidar, cuidado com a dúvida, não briga com a dúvida, não deixa a dúvida agir na sua vida, amém? Eu sei que vai vir no pensamento as dúvidas, as incertezas durante a opressão, que vai ser muito pesada, muito forte, mas tente lutar para que você possa vencer, amém? Durante a adversidade. Então, e Deus vai dar um escape, né? Como deu aqui para o povo, continuar orando, pedindo a Deus, né?
o profeta ou a nossa religião, nós que somos cristãos, devemos permanecer orando em Deus, pedindo a Ele, né, uma cobertura espiritual ainda maior, amém? E Ele vai dar um escape, como deu um escape aqui para o povo de Israel, deu um escape e vai vir de Deus um escape. Como foi esse escape que Deus deu, né? Deus preparou os mendigos, na época os leprosos, mendigos não, os leprosos, eles eram jogados fora da cidade porque eles eram pessoas impuras e não podia ficar no meio do povo puro, do povo que estava saudável. Então eles eram colocados fora da cidade. E Deus ele vai agir, procurar um escape para salvar o povo. Então ele preferiu, naquele momento ele teve a escolha de escolher os leprosos, amém? Para trazer a notícia e trazer o suprimento, as boas notícias, o suprimento, a indicação e tal, das bênçãos, né? das farturas que o povo deixou, o inimigo deixou, né? E Deus, na nossa vida e na sua vida, Ele vai trazer alguém, aquela pessoa que é impura, que não é cristã, que não pertence à família cristã, para indicar as bênçãos, trazer ou a indicação, ou trazer riqueza também, amém? Deus age também com os de fora, não só com os de dentro da casa, para trazer a mensagem, trazer bênçãos, sendo um escape para a sua vida, amém? Eu creio que vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, tá certo? Estou sendo bem prático, bem lógico, amém? Então, eles saquearam tudo e pegaram todos os bens do que o inimigo estavam, né? A riqueza que estava na mão dos inimigos. Eles pegaram e tomaram posse de tudo e as coisas ficaram bem baratas, né? Compraram a preço de banana, bem simplificada a preço de banana, né? Então é isso, Deus abençoe vocês poderosamente. Deus vai dar um escape para a sua vida, né? A sua vida é só momentânea, Deus vai dar um escape. Eu sei que tem gente que está passando, porque é estatístico nesse mundo, nós estamos no mundo e eu sei que tem pessoas que vão passar por isso também, amém? Por situações difíceis, então essa palavra é uma palavra para fortalecer você, né? E leia de novo 2 Reis capítulo 6, do versículo 24 em diante, vai fortalecer a sua vida, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.